Olá, muito boa tarde. Bem-vindos ao episódio número 62 de Emoções em Podcast, um programa que foi concebido para ajudar e contribuir para o aumento dos níveis de saúde mental e de bem-estar. E hoje vou ter comigo a Joana Areias com o tema da psicologia junguiana e a mitologia pessoal. Então, olá Joana, passo aqui a apresentar a Joana. Muito obrigada, Joana, por teres aceito o meu convite. Para quem não conhece a Joana, vou fazer aqui uma pequena apresentação da Joana. A Joana é terapeuta junguiana, é formadora e é autora. Ela já vai explicar exatamente o que é isto da psicologia junguiana. Em 2011 fez a sua transição de carreira da área da saúde física para a área da saúde mental e do desenvolvimento pessoal. Atualmente está em formação como analista junguiana, lançou o seu primeiro livro em 2016 e o próximo será lançado no início de 2025. Curiosa para ler. Trabalha com pessoas que estão a viver um processo que se pode descrever como uma noite escura da alma. Sentem-se confusas, perdidas e com falta de sentido. Ajuda-as a ter clareza sobre qual é a incoerência interior que lhes está a causar esta inquietação, a encontrar a confiança para encarar essa situação com verdade e a descobrir a coragem para agir sobre isso e transformar o que precisa ser transformado. Uau! Então, olá Joana. Estás-me a ouvir bem? Então, gosto muito de teres aqui comigo, já conheço a Joana há cerca de 10, 11 anos, por aí, há 10 anos. Verdade. Noutra vida. O trabalho da Joana é uma pessoa que eu admiro muito, é uma pessoa que me inspira muito, e dado que ainda não tinha vindo aqui este tema, às Emoções em Podcast, que é a psicologia junguiana, tu és a pessoa certa para estar aqui connosco hoje. Então, começamos mesmo por aqui. O que é isto? Como é que surgiu a psicologia junguiana e, basicamente, o que é que a distingue? Quais é que são os pontos principais que a distinguem da psicologia, digamos, a mais clássica, a mais tradicional que nós costumamos ouvir? Ok. Olha, diz-me só se estás-me a ouvir bem. Sim? Sim. Tá? Não sei se a malta está a ouvir bem. Façam assim uns dedinhos para cima para nos ajudar, para ver se está tudo aqui a funcionar. Olá, Ana, Ninguém está a obrigada dizer que não está a ouvir, por isso eu acredito Exato. que sim. Mas como só comecei agora a falar, mas pronto, Ana, muito obrigada por este convite, está a ser muito fixe estar aqui contigo, é a primeira vez que eu estou live desde 2021, para aí, portanto, assim, um momento importante para mim, assim, o regresso aos lives. Obrigada pelos dedinhos e obrigada a todos que estão aqui e a todos os que virão. Olá, Di, olá. Então, como é que surgiu a psicologia junguiana, não é? E o que é que distingue da psicologia clássica? Eu acho que não se pode dizer que se distingue a psicologia junguiana da psicologia clássica, porque psicologia junguiana ou psicologia analítica faz parte da psicologia clássica, digamos assim, não é? Mas normalmente é mais comparada com a psicanálise, ou seja, com a linha freudiana da psicologia. E a psicologia junguiana ou a psicologia analítica foi fundada por Carl Gustav Jung, que viveu mais ou menos na mesma época que o Freud. Aliás, eles trabalharam em conjunto durante uma etapa, depois zangaram-se e tal, e cada um foi para o seu caminho e seguiu a sua corrente. Mas aquilo que normalmente as comparações fazem-se mais entre a psicologia junguiana de Carl Jung e a psicologia freudiana. E existem várias coisas que distinguem uma da outra, mas alguns pilares mais importantes são os seguintes. Uma delas, um desses pilares é a estrutura da psique, ou seja, para a maior parte das pessoas que conhece Freud e as teorias de Freud, sabe que a estrutura da psique em Freud é o id, o ego e o superego. Em Jung há outra estrutura que Jung nos propôs, que tem mais partes, digamos assim. Por acaso, esta semana em particular vou publicar um post, acho que é quinta-feira, precisamente sobre essa estrutura, que inclui várias peças e, portanto, é uma distinção grande. Depois, outra coisa muito importante que distingue a psicologia junguiana, e aí é mesmo claro em relação a qualquer outro tipo de psicologia, é que Jung foi o primeiro psicoterapeuta, teórico, filósofo, enfim, psicólogo, que trouxe o conceito de inconsciente coletivo. Ou seja... Sim, explicar a todos o que é isto do inconsciente coletivo. Com Freud, nós tivemos a oportunidade de ver desenvolvida a teoria do inconsciente, não é? Pela primeira vez, não foi a primeira pessoa a falar de inconsciente, mas foi a primeira pessoa a explorar essa teoria.
foi Freud, e que o que ele nos disse é que nós temos uma psique consciente, que é esta aqui, que nós estamos a usar para falar uma com a outra, por exemplo, e depois existe a psique inconsciente, que é onde estão arquivadas todas as memórias que eu tive, todas as coisas que eu reprimi, todas as coisas que eu simplesmente arquivei porque não eram assim muito importantes. Então, tudo aquilo que é inconsciente está nesse inconsciente pessoal, que tem a ver com as minhas experiências pessoais. Mas depois Jung, o que é que nos traz? Traz-nos esta hipótese, esta teoria de que, a par desse inconsciente pessoal, que tu tens o teu e eu tenho o meu, porque tivemos experiências diferentes, existe um inconsciente coletivo, e esse é universal, é igual para todos. Então, dentro do inconsciente coletivo, nós encontramos os arquétipos, que são estas estruturas que nós identificamos, digamos assim, como símbolos que representam conceitos universais, como, por exemplo, a Grande Mãe, a Bruxa, Deus, a guerreira, a guerreira, exatamente. Isso, o rei, a rainha, enfim, estes símbolos, né? Se eu disser a alguém, epá, ela tem assim uma energia muito de guerreira, a pessoa sabe o que é que isso quer dizer. Ou ela tem uma energia assim, por exemplo, meio saturnina. Saturno tem a ver com os arquétipos, por exemplo, da astrologia, não é? Então, uma pessoa com uma energia saturnina é uma pessoa assim mais pesada, não é? Então, nós usamos estas expressões para definir certos scripts, certos guiões universais que são coletivos e, portanto, unem-nos a todos. E isto trouxe todo um universo para o processo de análise psicológica. Depois, outras coisas importantes também, por exemplo, há uma distinção fundamental entre do conceito de líbido, como a maior parte das pessoas sabe, fala-se muito do conceito de líbido como energia sexual, não é? Quando nós falamos de líbido é a primeira coisa que as pessoas pensam, e em Jung, ou seja, em psicologia junguiana, líbido não é energia sexual, é energia vital, é energia psíquica, ou seja, para Jung essa energia não tinha origem e relação sempre com o tema da sexualidade, mas, por exemplo, a fome, a sede, todos esses instintos dizem respeito também à nossa energia vital e, portanto, também devem ser considerados. E até a própria energia de nos queremos realizar, não é? Queremos ter significado, portanto, isso tudo faz parte da energia vital, a energia de cria, energia psíquica, não tem tudo origem. A vontade de fazer, não é? Exatamente. Depois, outra distinção importante é a perspectiva com que se encara o processo da pessoa que vem ser paciente de um processo de psicologia junguiana, não é? Numa vertente que não é junguiana, normalmente a perspectiva é mais causalista. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que quando chega um paciente, eu percebo a situação e vou tentar procurar a causa. Portanto, é uma perspectiva causalista. Então, eu vou ao passado e vou estudar o que é que se passou na minha infância, vou analisar o trauma, não é? E vou estar ali naquele processo a tentar perceber a origem, a causa da situação que eu estou a viver atualmente. E tudo bem, isso é um trabalho super válido e muito interessante. Na psicologia junguiana, nós não trabalhamos tanto assim. Portanto, podemos ir falar do passado e da origem do trauma, eventualmente até considerá-la, mas a perspectiva é finalista, não é causalista, é finalista. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, a par de eventualmente se fazer esta excursão ao passado para tentar perceber a causa de uma determinada situação, mais do que isso, importa aqui perceber o para quê desta situação. Se uma pessoa chega num processo de melancolia, muito triste, com nada, simplesmente começou a acordar de manhã triste e começou a sentir-se meio depressiva, em vez de irmos procurar a origem do trauma que causou a situação, nós vamos perguntar-nos o que é que a minha alma me está a pedir neste momento? O que é que a minha psique me está a pedir para me trazer esta depressão, por exemplo, ou esta ansiedade, ou esta situação que eu estou a viver, não é? E, portanto, na psicologia junguiana, esta é a perspectiva que nós adotamos. Mais do que saber o porquê, saber para quê. Qual é o intuito, o convite que está aqui em cima da mesa com esta situação? Eu estou mal, porque é que será que estou mal? Não é o que é que será que eu porquê, tenho que é para descobrir? quê. Isso. Não é? Exatamente. O que é que será que tenho que descobrir em mim que tem que ser transformado para depois chegar a um outro fim? E esta distinção do porquê e do para quê é muito importante, não é? Porque o porquê remete-nos a um bocadinho, né? Às vezes até costumamos dizer que porquê é uma pergunta proibida em coaching, por exemplo. Porque a pessoa fica defensiva. Porquê é que uma pessoa fica defensiva? Porque está a procurar, então sou eu o culpado. Não tem a ver com isso. Portanto, porque traz o objetivo de procurar a causa. Não é? O para quê não. É qual é o intuito. Para ajudar a interpretar, no fundo, como é que tu estás, vamos lá interpretar, estás assim, o que é que tu tens que prestar mais atenção em ti para alterares, não é? E repara, se nós juntarmos aqui as duas coisas, que é a teoria do inconsciente coletivo com esta perspectiva mais finalista, então aqui cria-se uma coisa muito mágica, que é, muitas vezes em processos terapêuticos nós damos por nós
à procura no passado, à procura ali, temos anos e anos da origem do trauma, e depois estamos ali e descobrimos que pode ser o dia que a minha mãe deu 2 chupa-chupas ao meu irmão e só me deu um chupa-chupa a mim, e estamos ali, pronto, estou a fazer uma Anos e piada. anos e anos. Conheço várias Nada pessoas, contra, anos nada e anos contra, e acho anos de ótimo. várias terapias, mas sempre com os mesmos Super conceitos. válido, baseados nos e mesmos aliás, conceitos. se a pessoa, muitas vezes as pessoas quando encontram uma situação que pode ter causado um trauma, para elas é muito revelador e traz muito alívio, não é? Mas, quando nós juntamos o inconsciente coletivo, acontece uma coisa muito mágica, que é, quando nós estamos à procura do para quê, qual é o convite aqui, nós estamos à procura, às vezes, de um convite que me ultrapassa como ser humano. Certo. Nós estamos à procura de um convite que pode ser um impulso arquetípico de eu me realizar de uma determinada maneira, e que não tem nada a ver com a minha história até agora. A minha história pode ter me levado por certos caminhos, mas agora o convite ser um convite que é humano, estás a ver? Certo. Que é universal, não é? Que me ultrapassa. Então, às vezes leva-te para trás, não é? O para quê, para que é que isto me está a acontecer, é sempre a pensar no fim, daí tu estás a dizer que tem muito mais a ver com a finalidade. Exatamente, faz muito sentido. Isso. Portanto, há várias diferenças, mas diria que estas são muito importantes. Bastante evidente, essa diferença é muito diferente mesmo. Diz-me uma coisa, tu há bocadinho já falaste um bocadinho sobre os arquétipos, quando falaste do inconsciente coletivo. Qual é que é então esta relação entre a psicologia junguiana e a mitologia pessoal? Então, eu decidi introduzir esta frase, mitologia pessoal, aqui na minha marca, e às vezes pode ficar assim, tipo, mitologia pessoal, mas como assim, não é? Tipo, então, mitologia é uma coisa coletiva, pessoal, como assim? Então é precisamente por causa disto, por causa do conceito de inconsciente coletivo e dos arquétipos, o Jung acrescentou este universo de conteúdo e de material sobre o qual nós podemos trabalhar, que é usarmos as histórias, os mitos, os contos de fada, as lendas, como modelos para uma jornada arquetípica, simbólica, não é? Que já foi feita pelos heróis de todos os tempos e a qual nós podemos recorrer-nos para encontrar pontes que façam sentido para a situação que eu estou a viver neste momento. Okay. Então, quando eu falo em psicologia junguiana e mitologia pessoal, é porque, a par do trabalho de análise junguiana ou de terapia junguiana, há também um trabalho que pode ser feito com recurso aos arquétipos, com recurso às histórias, não é? Então, como é que isto se faz? Muitas vezes, em terapia, estou a falar com uma cliente e digo, olha, ainda no outro dia disse isto a uma cliente, esta história que tu me estás a contar está-me a fazer lembrar aquela cena do Senhor dos Anéis em que há aquele rei que está assim a definhar porque tem um braço direito que consome a energia dele, tipo bruxo. E eu nem me lembrava bem do nome do rei, desse rei, e até fui à procura depois e depois mandei para ela um excerto a dizer o nome do rei, para ela até ver as imagens. Tentas encontrar as personagens que depois vão ajudar a descodificar alguma mensagem, não é? Porque a partir do momento que ela percebe a referência, não é? E imagina que a referência até podia não ter sido uma coisa que eu me lembrava mais ou menos, mas uma história que eu sabia com pés e cabeça, não é? Que eu podia, que acontece muitas vezes, e conto o mito e conto a história ao meu paciente e digo, olha, isto faz-me lembrar esta história desta personagem que teve esta vivência, que teve esta experiência e que depois a resolução foi esta. E a pessoa por si, e juntas podemos encontrar estes fios condutores para a minha própria jornada, não é? Ainda no outro dia falava com o meu coach e estava-lhe a dizer assim, tu conheces o Neverending Story? Não sei se tu viste esse filme é o meu filme preferido de infância. Se vocês não viram, já agora, quem quiser ponha aqui um dedinho para cima se lembra desse filme, do Neverending Story, se gostaram. E é um filme assim infantil, de aventura. E há uma cena no filme em que o herói está a caminhar num pântano, que é chamado o pântano de Swamp of Sorrow. Então, basicamente, é um pântano que, quando as pessoas se deixam consumir pela tristeza, suga as pessoas. Portanto, as pessoas são consumidas tipo areia movediça para dentro do pântano. Eu estava a comentar com o meu coach, estava a dizer, eu sinto-me um bocado assim, que é tipo, eu estou no pântano, mas eu tenho que andar para a frente. Eu tenho que andar para a frente porque eu não posso deixar a tristeza sugar. E quanto mais te mexes, mais vais para baixo. Exatamente. Então, recorrer a esta imagem simbólica de ver o herói a caminhar e quase a ser sugado pelo pântano da tristeza, não é? Eu consegui, de certa forma, quase que encontrar-me naquela história. Estás a ver? Então, é isto que a mitologia pessoal nos proporciona. E é um trabalho super bonito, porque
é ler histórias. Não Certo, é? e olha lá, e É em ver relação aos filmes. sonhos, também dá para interpretar muita coisa que o nosso inconsciente nos está a tentar dizer, não é? Sem Eu dúvida, sem posso dizer que dúvida. já tomei algumas decisões na minha vida por causa de um conjunto de sonhos que me foram aparecendo, que depois também tive a ajuda de alguém da psicologia junguiana para me ajudar a E interpretar uma série de sem coisas. dúvida, aliás, a interpretação de sonhos é uma das bases do trabalho prático da psicologia junguiana, do trabalho que se faz em terapia junguiana. E porquê? Porque nós partimos do pressuposto que o inconsciente comunica connosco de várias formas, não só Uhum. através dos sonhos, através das sincronicidades, através de lapsos de todo o tipo, através de intuições, através de visões, através de memórias, enfim. Então ele comunica Sim, connosco de várias formas. E uma das formas que comunica é através dos sonhos. E os sonhos têm esta linguagem mitológica, não é? sim, Porquê? Porque o inconsciente e o inconsciente coletivo, eles não se baseiam nas mesmas premissas que o consciente, não é? No sim, inconsciente não há tempo, não há espaço, não há causalidade, não é? Eu posso, sim, no meu sonho, estou a sonhar com a minha tia e de repente a minha tia já não é minha tia, é um coelho, não é? De repente, não é? O que é que coelho significa para mim? O que é que a minha tia significa para mim? Porque é sim, que aconteceu? Porque é que ela se transformou num coelho e não num ratinho? Não é? Porque certo. não é por acaso, não é? Então vamos interpretar isso, vamos analisar isso. Portanto, sem dúvida que os sonhos comunicam connosco através da linguagem dos arquétipos, através da linguagem Muito simbólica. bom. Isto E daria para um outro episódio só a só falar de sobre isso, arquétipos, ou outro episódio pode só para ser. falar de sonhos. Mas a minha intenção hoje é termos aqui uma visão um bocadinho generalista, Sim, ok, porque depois as boa. pessoas vão seguir o teu trabalho, vão seguir as tuas páginas, o teu site e tudo mais, para te continuarem a acompanhar e desenvolver um bocadinho mais, porque cada ponto e cada pergunta que eu faço aqui à Joana daria para falar durante muito e muito tempo. Quais é Verdade. que são os principais fundamentos desta terapia que tu queiras acrescentar? Já falaste há bocadinho de alguns, não sei se queres acrescentar mais Sim. algum. Acima de tudo, a psicologia junguiana é assente como é que podemos dizer, num objetivo barra mito, ou seja, o que a psicologia junguiana nos propõe é o convite da individuação, que é o convite de que nós todos, como seres humanos, estamos aqui na vida a fazer processo de individuação e isso significa sermos cada vez mais nós próprios, independentes do coletivo, e nesse processo, que se chama individuação e não individualização, significa que Uhum. nós nos vamos descobrir a nós através do contacto com o coletivo. Portanto, eu vou descobrir quem sou, vou ser cada Eu vez mais sou isso, através do contacto com o outro. e isso, através do contacto com o coletivo, eu descubro mais sobre mim. E o processo de individuação é esse processo de descolar da narrativa do coletivo e descobrir qual é a minha, descobrir o meu caminho, descobrir qual é quem é que eu sou. E claro que é um mito, porquê? Porque a individuação significa que eu, ao cada vez mais integrar aspectos meus, vou ser cada vez mais tudo, vou ser cada vez mais total. Ou seja, o que eu tenho no consciente vai se juntar a tudo o que eu tenho no inconsciente. Então é um mito, né? Eu nunca conheci ninguém individuado. Mas esse é o processo, esse é o caminho, O esse é processo o, é mesmo da própria pessoa se conhecer ao isso, e máximo, de não é? integrar cada vez mais conteúdos do inconsciente no consciente, cada vez mais fazer esta comunicação com o inconsciente e trazer informação, como tu disseste há bocado, já tomei decisões na minha vida baseada em sonhos que tive. É isso, o sonho vem, eu interpreto, eu relaciono-me com ele, eu deixo o sonho atuar e depois eu tomo decisões na minha vida e torno-me cada vez mais total. Sim. E claro, uma das raras entrevistas que foi feita ao Jung, perguntaram se ele fez processo de individuação e ele disse pois claro que sim, tive que fazer, não é? Com todo Claro. o investimento que fiz. E porquê é que ele disse isto? Fiz individuação várias vezes ao longo da vida. Ou seja, individuação não é um sítio que nós chegamos e chegamos. Sim, é um processo contínuo e Individuação permanente, não é? individuação são momentos em que eu integro mais qualquer coisa. Ok, Sim. já neste Ou que pequena faço dimensão mais uma individual. transformação, ou Isso, que existe exatamente. mais uma dor a ser sentida, mais uma dor a ser transformada, Isso uma mesmo. lista de valores que era de uma determinada maneira, que entretanto acontecem uma série de outras coisas e que faz com que a gente repense os valores principais e lá está, uma pessoa que me conheceu há 10 anos atrás e que me conheça agora vai dizer não sou a mesma, porque não sou mesmo, não é? Exatamente, E sim. Se entretanto fosse há é que era muitas estranho. coisas no nosso processo, nas nossas experiências de vida que faz com que a gente vá alterando e eu acho que isto é Uhum. para a vida inteira, não Isso, é? exatamente. Então esse Ajuda mesmo. é um fundamento
muito importante, não é? Porque, no fundo, é sobre isso que toda a teoria da psicologia junguiana assenta, sobre proporcionar isso, ajudar os pacientes e a nós a fazermos esse processo, sermos cada vez mais iguais a nós, independentes do coletivo, cada vez mais totais, cada vez mais integrados e fazê-lo em comunhão com o coletivo, fazê-lo em relação com as pessoas. E diz-me uma coisa, há alguma forma de nós conseguirmos fazer este processo com mais facilidade? Porque no mundo em que nós vivemos hoje, em que sempre envolvidos de muitas distrações, muitas tecnologias, muito tudo, a pessoa às vezes tem uma tendência de se esquecer de fazer este caminho interno de autoconhecimento, não é? Existe assim alguma forma para nós estarmos mais atentos a este processo de individuação ou não? Eu acho que definir maneira mais fácil de fazer é tipo contrassenso, é tipo psicologia junguiana também é chamada psicologia profunda, é tipo a psicologia mais profunda que há. Então dizer, Mas, por posso exemplo, fazer... desejaria tipo, que a percebes, pessoa não é? tivesse mais silêncio na sua vida? Pronto, era a segunda parte que eu ia dizer. Portanto, dizer que há um caminho mais fácil é um bocadinho um contrassenso. Por outro lado, sem dúvida que há práticas que nós podemos desenvolver para nos ajudar a isso. E, acima de tudo, para nos ajudar se bem que dizer isto também não é bem assim, porque isso também faz parte do processo. Pronto, eu ia dizer baixar, não resistir ao processo, porque às vezes o difícil também faz parte do processo, entendes? Ou seja, Sim, dizer sim, isto sim. era isto que eu estava a me referir. Portanto, dizer que é mais fácil não sei, mas sem dúvida que silêncio, no fundo, criar hábitos que te ajudem a conectar com o inconsciente. Por exemplo, criar uma relação com os teus sonhos, escrever os teus sonhos, tomar nota, fazer análise, estar atento às sincronicidades, depois eu poderei explicar o que é uma sincronicidade, estar atento às minhas projeções, com as pessoas que me irritam solenemente, porque é que será? As pessoas, culturas, países, grupos desportivos, não sei. Certo. Porque é que me irritam aqueles e não me irritam aqueles? Porque é que esta pessoa me incomoda agora com isto e parece que agora tem sempre sempre mudo de chefe, tenho um chefe que não sei o quê. Quais é que são as situações que se estão sempre a repetir na minha vida? Quais é que não são os sei. padrões que eu mudo de trabalho e os problemas mantêm-se? Eu mudo de Exatamente. relacionamento e os problemas mantêm-se? Mudo de namorado e eles todos fazem o mesmo, não é? Tipo, qual é que é aquilo de mínimo? Portanto, estar um bocadinho atentos às projeções. Tudo isso são formas de manifestação do inconsciente, inclusivamente sintomas físicos, não é? Eu não estou aqui a alegar que todas as doenças físicas têm origem psicológica, porque eu não sei isso, eu não faço ideia. Há pessoas que se sentem confortáveis para afirmar isso, eu não me sinto confortável para afirmar isso, mas sem dúvida que todos nós sabemos o que é ter uma dor de estômago, todos nós sabemos o que é sentir um nó na garganta, todos nós sabemos o que é ter uma dor de cabeça num pico de stress, não é? E portanto, Certo. como é óbvio, os sintomas físicos também podem ser representativos de tipo, o inconsciente está aos gritos, é tipo, tu não ouviste quando mandei o sonho ontem à noite, tu não ouviste quando tiveste aquela intuição ontem à tarde, tu não sei. Então pronto, agora toma-me lá uma dor de cabeça. E quando são aquelas dores persistentes, aquela pessoa que está constantemente com enxaquecas, aquela pessoa que está constantemente rouca ou afónica, aquela pessoa que está constantemente com dor de estômago, tudo isto tem por trás questões emocionais que têm que ser vistas, não é? Eu não sei se tem por trás ou não, eu não gosto de afirmar isso, eu prefiro dizer às Pronto, pessoas, então não primeiro vai afirmo. despistar o físico, vai lá ver o que é que se passa com o físico, despista o físico, ok? E pronto. Despistar, está tudo bem com o Quando é físico, ok. persistente, daí eu te estar a dizer, quando é persistente, quando é uma coisa é uma vez ou outra ficares constipado, ficares louco, outra coisa é quando é uma coisa persistente. Pronto, As pode emoções ser, estão lá estás a sempre ver? Sem atrás. dúvida que pode ser, sem dúvida que os sintomas físicos podem ser uma forma de manifestação do inconsciente quando já ignoramos. E a tristeza profunda, chamada noite escura da alma, a nigredo, que é aquele momento de pântano, não é? Como falávamos há bocado, em que estamos efetivamente no fundo do poço e estamos perdidos e confusos e sem saber para onde. É tipo, mandou-te ao chão, não é? O inconsciente teve a sussurrar durante uma data de tempo e agora já está aos gritos. Agora já não vais poder evitar. Agora já não vais poder fingir que não estás a ouvir. Porque a dor é tanta. Portanto, o sofrimento, no fundo, o sofrimento psicológico é uma forma de chamada de atenção, não é? Olha, está na altura de dar mais um salto no teu processo de individuação e tens que olhar para estas coisas que andas a evitar olhar há algum tempo. Portanto, aqui
a neurose vista não como um problema a ser resolvido, mas como um portal de transformação. Para tu descobrires alguma coisa sobre ti e coisas que tu poderás alterar e transformar a partir daí, não é? Um convite. Para quem é que tu achas que é esta terapia? A psicologia junguiana é para quem? Eu diria que a psicologia junguiana só não é para alguém que sofre de psicose, ou seja, pessoas com, por exemplo, uma esquizofrenia. Apesar de que o Jung, o próprio Jung, analisou muitas pessoas com esquizofrenia, na altura chamavam demência precoce à esquizofrenia, e ele analisou vários pacientes, fez vários trabalhos sobre o tema, mas eu diria que é para qualquer psicologia junguiana, é para qualquer pessoa, mas pessoas que estão a viver problemas relacionados com psicose, como por exemplo esquizofrenia, não recomendaria isto. Porquê? Porque é um tipo de psicologia que nos remete para o abstrato, que nos remete para o coletivo, que nos remete para o mundo dos deuses, para o mundo da fantasia, não é? Portanto, e usa isso, que é o mundo inconsciente e do inconsciente coletivo, usa isso como informação para a vida material. Mas sempre com um pé lá, um pé cá, não é? Portanto, um pé de cada lado. Se há uma pessoa que está num cenário em que os dois pés estão do lado de lá, então talvez fazer um processo de psicologia junguiana possa até agravar os sintomas, até numa fase inicial. Não digo que não possa ajudar a longo prazo. E há alguma altura certa, porque quando tu dizes é para toda a gente, menos as pessoas que tu agora referiste, em termos de idade, maturidade, consegues trabalhar a psicologia junguiana, a terapia junguiana com todas as idades? Sim, eu pessoalmente não trabalho com crianças e adolescentes, mas tenho vários colegas que o fazem e é possível, sim, sem dúvida. Não há uma altura certa. Podes nunca ter feito nada de psicologia, tipo, nenhum tipo de terapia e começar pela psicologia junguiana. Podes já ter feito outros tipos de terapia e queres agora experimentar a psicologia junguiana. Podes ser terapeuta e queres, esta linguagem faz-te sentido, tipo, há qualquer coisa aqui com a qual te identificas e podes querer também explorar por aqui. Portanto, eu diria que só acautelar esse tipo de situações em que realmente a pessoa não tem um contacto com a realidade bem estruturado, digamos assim. Sim. Muito bem. Mas o resto... E, entretanto, já estamos quase aqui a finalizar o nosso episódio e dado que Emoções em Podcast também pretende ajudar, contribuir para aumentar saúde mental, bem-estar em todos os que nos estão a ouvir e a ver neste momento e que também nos vão ver e ouvir posteriormente, gostaríamos de saber quais é que são os teus hábitos diários ou semanais em prol da tua saúde mental e do teu bem-estar, Joana. Olha, para já faço terapia ininterrupta há 11 anos. Portanto, isso para mim é higiene mental. Não sei como é que as pessoas funcionam sem terapia, sinceramente. E porque faz parte da minha vida. Às vezes as pessoas perguntam, mas andas há tanto tempo é que não está a funcionar. Mas eu não estou na terapia para isto funcionar. Eu estou na terapia como ferramenta de autoconhecimento, para constantemente ter alguém ao meu lado, não é? Que está a ver os meus ângulos mortos. Não consegue fazer sozinhos, tem que ser com alguém. Eu não consigo ver as minhas costas, não é? Ou seja, o terapeuta também tem como missão olhar e dizer, sabes o que é que me está a aparecer? Sabes, reparem, ver aquele nosso ângulo morto, não é? E todos nós temos, e portanto, para mim é higiene mental. Fundamental, é número 1, é o hábito número 1. Número 1. Atualmente voltei ao coaching como cliente, portanto estou a fazer um processo de coaching e também está a ser muito fixe, porque é mesmo um processo completamente diferente e ajuda-me imenso. Ação, não é? Sim, ação e não só. Se entretanto tu complementas com outras coisas e tudo, é fantástico, não é? Exatamente. É tipo um casamento muito fixe. É um casamento perfeito. É mesmo muito fixe. Depois, estou finalmente a conseguir fidelizar a uma rotina de exercício muito baixa intensidade, portanto, mas com muita frequência. Portanto, todos os dias faço caminhadas, pelo menos 45 minutos, o que está a ser muito bom para a minha... Mais vale pouquinho tempo e todos os dias, não é? Isso, exatamente. Pouco tempo e pouco... Não sai de lá com os bofos de fora. É tipo, mexi-me, senti, mas... Está bom. Exatamente, sim. Depois, mexer o corpo, é? basicamente, não é? Sim. Depois, escrever, para mim é terapêutico, desde que me lembro, que é assim que eu me organizo. Depois, a interpretação de sonhos, estou muito feliz de ter já desde há muitos anos, um diário de sonhos em que eu escrevo os meus sonhos regularmente, portanto tenho esta relação com o meu inconsciente.
E por fim, eu diria que é uma muito importante, que é, eu não vejo notícias há anos. Eu não vejo. Tipo, eu não vejo telejornais, eu não vejo televisão, eu não vejo. Eu não sigo canais noticiosos, eu não sigo pessoas que partilham coisas sobre as notícias, eu não participo disso, porque isso, Faz parte do detox. aquilo com Isto que eu detox alimento o meu não é só cérebro nos é muito. alimentos, também é naquilo que a gente ouve, naquilo que a gente vê, Isso. completamente a Aquilo com favor. que eu alimento o meu cérebro é muito, muito importante para mim. E, portanto, Sim. por um lado, seja conteúdo, não é? Que nós seguimos, etc. Portanto, eu não vejo, não participo dessas coisas, seja as pessoas que nos rodeiam. Portanto, tentar ao máximo rodear-me de pessoas que me nutrem, me acrescentam. Beijinhos, claro. Beijinhos, João. E portanto, acho que nós descuramos um bocadinho aquilo que damos de comer ao nosso cérebro e não valorizamos. E para mim é muito importante isso. Aliás, às vezes as pessoas chegam-se ao pé de mim e dizem-me assim: já sabes o que é que aconteceu? E eu não sei, não me contes. Não me contes. E a pessoa é incrível. A pessoa nunca aconteceu uma situação destas em que a pessoa disse: ok. Não, a pessoa tenta sempre, a segunda vez. Não soubeste, aquilo naquela escola, eu não sei nem quer saber. Eu tenho que insistir para a pessoa não me dizer. É tipo, olha, não, há aqui uma parede, eu não quero saber. Não me contes. E às vezes as pessoas ainda vão à terceira. É a necessidade de criar drama. E eu acho que é um drama... assunto, querem ter assunto. Só que depois são coisas mesmo muito negativas. E o que a gente pode fazer em relação a isso? Nada. Menos. E não só, eu até desconfio que é uma espécie de voyeurismo, um bocado... Sim. Porque, repara, nós vamos no trânsito e eu sou culpada disto. Há um acidente, porque é que há fila deste lado, não é? Porque as pessoas param para olhar. Sim, porque as pessoas ficam todas a olhar para o outro lado. E é um bocadinho o mesmo sobre as notícias, etc, não é? Portanto, eu posso querer ver notícias por vários motivos. Um deles é estar informada para tomar decisões sobre a minha vida, certo? Portanto, eu quero saber que há uma guerra, porque isso pode fazer com que eu tome decisões sobre a minha vida financeira, a minha vida profissional, a minha vida pessoal, etc. Porque existe uma guerra não sei onde. Ok, então já sei. Certo. Não preciso estar todos os dias a ver o bebê sofrer, a mãe, não sei o quê. Não é? Para tomar essas decisões eu não preciso disso. Eu preciso saber que há uma guerra. Excelente. Quer dizer, excelente não, infelizmente há. Mas ótimo, agora daí a estar a assistir e estar constantemente a televisão ligada em canais televisivos que só dão notícias dessas. Repetidamente a ver aquela imagem de violência. Sim, não. E não vai dar. E outra opção é eu querer ver para poder fazer algo. Não é? Sim. Para poder contribuir. Mas se não há a primeira opção, ou se a primeira opção já arrumei, porque já tomei as decisões que tinha a tomar, já sei o facto, pronto. E a segunda, pronto, já fiz o que tinha a fazer, ou nem sequer vou fazer. Então, para quê? Para quê? Não vejo necessidade. Para mim isso é então, muito... terapia, coaching, exercício físico, pouquinho todos os dias, mas todos os dias. Todos os dias e a parte do detox em relação... E a relação com os sonhos, sim. Pessoas. Sim. E criar uma relação com os sonhos. Eu, a sério, experimentem. E eu sei que há muita gente que não se lembra dos sonhos. Sim, escrever os sonhos. Escrever, tipo, eu sei que há muita gente que não se lembra dos sonhos, mas uma vez ouvi isto de uma professora sobre interpretação de sonhos e acho que é uma frase lindíssima, que é: os sonhos são como os amantes. Eles vão nos dar tanto quanto aquilo que nós damos a eles. Eles vão nos dar mais a nós quanto mais atenção eles recebem de nós. E, portanto, se tu não te lembras, mas acordaste com uma sensação, toma nota da sensação. Se tu não te lembras, mas lembras-te que havia uma chave em cima de uma mesa, escreve, chave em cima da mesa. Tipo, por muito pequeno que seja, e vais ver que quanto mais tu deres, mais eles vão dar de volta. Sim. Cada vez vem com mais pormenores. Também vejo isso. Todos os detalhes são importantes. Se é uma chave que está em cima da mesa e não é uma banana... Depois do podcast vou ter que partilhar aqui um contigo. Assim não pode ser. Ok. Mano, só espero que os teus sonhos não sejam muito tipo daqueles com várias temporadas. Uma mensagem final que tu queiras deixar a todos. Uma mensagem final. Então, se tu estás numa noite escura da alma, estás num pântano, sentes-te perdido, confuso, a ser invadido por sentimentos de tristeza, melancolia, eu gostava de te propor que não é ver o lado positivo disso, porque possivelmente não existe lado positivo, não é o objetivo ver o lado positivo, mas sim olhar para isso como: qual é que é o convite que está aqui em cima da mesa? Não qual é o lado bom disto, mas
o que é que me está a ser pedido pelo meu inconsciente? Uhum. O que é que me está a ser pedido pela minha alma? O que é que me está a ser pedido pelo meu corpo? O que é que me está a ser pedido para isto estar a acontecer-me? Qual é que é o convite que está aqui? Se eu tivesse que adivinhar, eu não sei, mas se eu tivesse que adivinhar, qual é que é? Uhum. Então se pudesse deixar uma mensagem para todas as pessoas que estão a viver uma noite escura da alma, é colocarem-se esta questão, tipo, qual é que é o convite que esta noite escura da alma está a trazer e o que é que me está a ser pedido neste momento? E deixar essa pergunta à noite antes de adormecer e dizer assim, arquiteto dos sonhos, manda-me aqui uma ajuda. O que é que me está a ser pedido? Ok, estou-me a sentir super triste, dói-me o coração. Ok, o que é que me está a ser pedido neste momento? Adormece a pensar nesta pergunta. Sim. E depois vamos ver o que é que eu tenho inconsciente. Chega lá. E projetos, Joana? Sei que há por aí um projeto novo, quase a sair. Fala lá desse projeto novo. Então, projetos tenho. O próximo livro vai sair em fevereiro de 2025. Está neste momento a ser todo revisto pela editora. Está super bonito. Está mesmo bonito. Eu gosto mesmo. Boa. Parabéns. Gosto mesmo do livro, a sério. Portanto, fiquem atentos, próximos capítulos. Depois, esta semana, vou ter um lançamento de uma surpresa, uma coisa que já existia, que agora vem com uma cara nova e, portanto, para quem se interessa por psicologia junguiana, sejas tu alguém que só gosta de psicologia por autodesenvolvimento ou alguém que gosta de psicologia porque é estudioso e porque vês-te a agarrar livros de psicologia nas livrarias ou até já deste por ti a pensar que se calhar eu devia ter estudado psicologia. Ou se és psicóloga ou psicólogo e a psicologia junguiana é uma linguagem que te atrai e tu gostavas de conhecer assim as bases para ver se é por aí que tu podes explorar a próxima etapa de formação da tua vida. Então fica atento esta semana porque eu vou ter novidades. Ok. Esta semana ou a próxima semana? Esta semana, sábado, ao meio-dia, vou ter novidades. Mais concretamente, sábado ao meio-dia. Depois eu vou deixar o link da Joana Areias, o link do Instagram, do LinkedIn, do site, desse produto novo que vai sair já no sábado. Se quiser dar o link também eu coloco, não é? Está bem. Para todas as pessoas também poderem ter mais informações sobre os teus projetos. Uma mais-valia aqui para quem quer trabalhar de uma outra forma também saúde mental e bem-estar, porque isto lá está, já vou no episódio 62, por isso com tantos temas diferentes para se trabalhar saúde mental e bem-estar, e este é mais um. Eu acho que quanto mais, eu sou uma curiosa por esta diversidade de temas que existem para trabalhar saúde mental e bem-estar, eu acho que é mesmo... Temos de nos preocupar cada vez mais com isto. É serviço público, para mim isto é serviço público, que é uma coisa. E parabéns a ti, porque estás a fazer isto há imenso tempo. Eu sei de muita gente há um ano e tal já. Fazer, muito feliz e não só começaste, como estás, tipo, sempre uma consistência incrível. Parabéns muito bom, muito bom. E obrigada por fazer muito obrigada, Joana, mesmo, por ter estado aqui comigo hoje. Obrigada. E a todas as pessoas que ainda aqui estão connosco, desejo a continuação de uma boa semana e vemo-nos na próxima segunda-feira para mais um episódio de Emoções em Podcast.